Mais uma vez, boa noite. Sabe, uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da caminhada com o Senhor, é que quando a gente vê assim, dias chuvosos, né? Hoje o trânsito daquele jeito e tantas outras coisas do dia a dia, da naturalidade de um dia a dia, e a gente chega na igreja e a gente vê as pessoas assim, tudo que, obrigado meu irmão, eu tenho aprendido a cada dia mais que o sacrifício que Jesus fez por mim, tudo que eu fizer na minha vida por Ele, vai ser o mínimo do mínimo dos mínimos. Então é isso que eu tenho aprendido. Só se acontecer algo que Deus, de fato, Ele traga e direcione para outra coisa. Mas o que depender de mim, para aquilo que esteja projetado, eu quero estar na presença do Senhor. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês, porque nessa noite convidativa para estar na cama ou no sofá, assistindo e fazendo tanta outra coisa, vocês buscaram o melhor lugar. Sabe, Marta e Maria? Marta, Maria, ela soube escolher a melhor parte. Vocês são as Marias do Senhor hoje que escolheram a melhor parte. Porque Deus hoje, Ele falou comigo muito nessa mensagem, e eu creio que Ele vai falar aos seus corações. A gente está aqui, não só para louvar e adorar ao Senhor, mas para continuarmos a nossa campanha da vitória. A campanha da vitória é um tempo de propósito, é um tempo de buscar o Senhor, é um tempo de se colocarmos diante daquele que é o único que pode, de fato, trazer, né, uma cura, uma restauração, uma transformação na nossa vida. E nós não estamos aqui querendo barganhar com o Senhor. Nós estamos falando sempre isso na campanha da vitória. A campanha da vitória não é barganha, onde eu vou ali buscar ali o que Deus tem para me entregar, não. Nós viemos clamar ao Senhor com as nossas lutas, as nossas aflições, porque sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, mas vamos estar diante da pessoa certa, que se for da vontade dEle, as coisas vão acontecer na nossa vida. Amém? Então, nós estamos buscando, e hoje para muitos é mais um ciclo que se inicia. Alguns hoje está se terminando mais um ciclo para renovar. Enfim, nós estamos mais uma vez diante do Senhor para buscarmos e encontrarmos, louvar e adorar e encontrarmos o melhor que Ele tem para a nossa vida, para poder buscar as nossas curas, as nossas libertações, a transformação dEle na nossa vida. E hoje estamos iniciando uma nova série, e uma pergunta todos nós buscamos e terminamos fazendo no nosso dia a dia, em algum momento da nossa caminhada. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Existem muitas pessoas que buscam sentido para a sua vida em vários lugares. Tem pessoas que buscam sentido para a sua vida na religião, tem pessoas que buscam sentido para a sua vida no esporte, nos exercícios de piedade, né, praticando a piedade. Tem pessoas que buscam sentido para a sua vida nos negócios, no trabalho, nos estudos, nas filosofias, nas dependências, enfim, tem vários meios que as pessoas buscam sentido para a sua vida. Todavia, já está comprovado que nada disso realmente traz sentido real para a nossa vida. A questão não é o homem em si, não é sobre você, não é sobre eu. O que eu listei acima há pouco, várias áreas, não tem a ver comigo e com você. Na realidade, isso são gostos, são preferências, são virtudes, são defeitos, mas o propósito da vida, ele é muito maior do que a sua própria realização pessoal. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Qual é o sentido
da vida. Esse é o título da nova série que nós iniciamos hoje. Sentido da vida. Durante 7 semanas, nós vamos refletir e buscar resposta para essa pergunta que tanto martela a mente e o coração de tantas pessoas. E Jeremias vai nos ajudar um pouco, o profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 17, ele nos traz um pouco de direção sobre isso. Ele diz: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão verdes, estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. A árvore, ela não vai se preocupar com o calor, ela não vai se preocupar com a seca. As suas folhas sempre estarão verdes, ela sempre frutificará, porque tem uma coisa e um detalhe lá no início desse texto: aquele que confia no Senhor. Hoje nós vamos iniciar essa série com um tema que na realidade é uma pergunta: o que é que motiva a sua vida? O que é que tem motivado a sua vida? Alguns têm buscado a sua motivação na conquista. Tem pessoas que buscam conquistar, a sua motivação está em conquistar. Então, ter mais dinheiro, possuir mais bens, ser mais poderoso. A sua motivação está em conquistar, através da fama, do status e do reconhecimento. Sabe, o ego inflamado, essas pessoas têm a motivação quando elas são reconhecidas, quando elas são famosas, quando as pessoas as veem em destaque. A verdade é que a lista, ela poderia estar seguindo com muitos outros motivos egoístas e frágeis que motivam as pessoas. Mas quando nós nos voltamos para o Evangelho, nós começamos a encontrar respostas para esta pergunta que nos motiva. O profeta Isaías, seu capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O salmista vai dizer lá no Salmos 32, 1: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Perdão através do arrependimento e propósito encontrado na firmeza do Senhor. Isso nos leva à motivação para que a gente conquiste e almeje caminhar alinhado com os propósitos de Deus para a nossa vida. Só no Senhor nós encontramos propósito para a nossa vida. Só Ele para nos perdoar dos nossos erros e nos dar nova vida, nova realização, nova direção para que a gente possa seguir. Por essa palavra eu quero orar com vocês nesse instante. Baixe suas cabeças, vamos nos conectar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, por essa noite. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Te louvar, Te adorar e poder refletir nessa Tua poderosa palavra, Senhor. Vem falar aos nossos corações, Senhor. Nós queremos estarmos encontrando sentido, propósito para a nossa vida, Senhor, respondendo perguntas tão importantes como o que é que nos motiva, que a nossa motivação possa estar sempre no centro da Tua vontade, Pai. Vem ministrar a Tua verdade em nossos corações nesse momento, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, olha, tudo se move na terra, tudo que é movimentado na terra, melhor dizendo, é dirigido, é movido, é guiado, é direcionado, é controlado por algum tipo de força. Tudo que você possa encontrar na terra tem alguma força que o guia, que o direciona, que o dirige, que o movimenta. Quer ver um carro? A gente olha para o carro tem um motor. O motor, ele é a gasolina, ele é a álcool, ele é a diesel, ele pode ser elétrico, mas a verdade é que o motor é que impulsiona o carro a se locomover. Um prego entrando em uma madeira. Para o prego penetrar em uma madeira é preciso uma força
externa que faz ele romper com aquela madeira e ele possa penetrar na madeira. E assim é absolutamente com quase todas as coisas. Existe uma força maior direcionando para que algo possa se movimentar. E eu faço uma pergunta para que você possa refletir com você mesmo. Qual é a força que tem guiado a sua vida? Qual é a força que tem movido a sua vida? Nesse exato momento, você que está aqui conosco, ou você que vai assistir essa mensagem no YouTube em algum momento, nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido, a sua vida pode estar sendo direcionada por uma pressão, por um problema que você aflige está direcionando a sua vida, uma enfermidade que porventura veio sobre você ou sobre a sua família, e isso está te impulsionando para um caminho, um desejo, um prazo limitante que porventura esteja chegando a algum prazo para você entregar algo ou você fazer um pagamento. A verdade é que tem centenas de tipos diferentes de circunstâncias, valores e emoções que podem estar dirigindo a sua vida nesse momento. Quer ver? Eu separei algumas aqui que de repente você pode estar sendo motivado por alguma coisa dela, por alguma dessas circunstâncias. De repente você pode estar sendo motivado pela culpa. Você era uma pessoa que pode hoje estar caminhando pela motivação da culpa que carrega por algo que fez. E o salmista diz no Salmo 32, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É interessante notarmos que muitas pessoas passam pela vida fugindo do remorso ou ocultando a vergonha por uma culpa de algo que fez. Olha, na Bíblia nós encontramos Caim e Abel, dois irmãos, e nós vemos que Caim, ele matou Abel, e nesse momento ali, ele pecou contra Deus, e consequentemente ele foi afastado, ele afastou-se do Senhor. Nós vemos em Gênesis 4, no verso 12, na parte B, você será um fugitivo errante pelo mundo, diz o Senhor em punição a Caim, depois que matou Abel. Nós vemos isso, interessante que nós vemos isso em muitas pessoas hoje em dia. Elas andam meio pela vida, passando pela vida meio sem rumo, sem norte, sem propósito, anda totalmente errante. Você vê pessoas que ela anda sem rumo, sem propósito, sem sentido na vida, perdendo o foco. O nosso passado, ele influencia a nossa vida no presente, mas não podemos ser prisioneiros dele. É claro que vai ter consequência por aquilo que você fez no passado, mas você não pode ser prisioneiro daquilo que você fez outrora. O propósito de Deus não é restrito ao passado, muito pelo contrário. A gente vê grandes homens e mulheres na Bíblia que tiveram seus erros, suas falhas, mas que Deus transformou as suas vidas e vieram ser grande referência. Moisés foi um assassino, e depois Deus transformou ele em um libertador do seu povo, tirando todo o povo do Egito. Paulo, de perseguidor de cristãos, se tornou o propagador do Evangelho do Senhor, plantando várias igrejas, e tantos outros pelo rancor. E lá em Jó, capítulo 5, verso 2, a gente vê: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. O rancor, meus irmãos, ele fere mais a você do que a qualquer outra pessoa. Ele fere mais a você do que a qualquer outra pessoa. Tem pessoas que elas são escravas de uma mente recalcitrante, que se apega à mágoa e jamais consegue
superar. Sabe aquelas pessoas que se apegam à minha mágoa, eu nunca vou perdoar essa pessoa, e se agarra com aquilo que fizeram a ela. Elas revivem continuamente, diariamente, a mesma imagem da sua vida. Sabe quando algo buga no celular e aquela imagem fica travada ali, não sai dali, porque ficou bugado? Tem pessoas que ficam bugadas com sua mágoa, ela fica ali na sua mente, não sai da sua mente e do seu coração. Essas pessoas se fecham e se interiorizam, e de tempos em tempos terminam explodindo sobre outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Entenda, as pessoas que lhe magoaram no passado, elas vão continuar lhe magoando, ao menos que você decida superar e virar a página da sua vida. Se você não virar a página da sua vida, aquilo vai martelando e você vai continuar se magoando com a mesma pessoa. Não que ela esteja fazendo a mesma coisa, mas porque ela não sai da sua mente e do seu coração. Não viva no passado. Liberte-se dele. Não deixe-o controlar, o guiar. Não deixe com que ele guie a sua vida hoje. O versículo de Jó 5,2 em outra versão fica assim, ó: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Grave isso no seu coração. Nada pode mudar o seu passado, mas a sua decisão hoje vai determinar o seu futuro. Então liberte-se da mágoa e tenha uma nova vida no Senhor. Mas você pode estar sendo motivado também pelo medo. Você pode estar sendo motivado pelo medo, e a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18, diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pessoas com medo, elas terminam perdendo grandes oportunidades, porque elas não aceitam correr risco e têm medo deles. Sabe, pessoas com medo, elas fogem de algo que é novo, porque elas têm medo. A raiz geralmente está na vida familiar, ou na formação. De repente, em uma repreensão que teve, em uma limitação, em algum trauma que sofreu, etc. Várias coisas podem ser raiz. Cuidado com o medo. Não deixe que você se torne refém do medo. Porque Deus não lhe criou para viver uma vida temerária. E você, carregando, deixando essa motivação do medo ser o foco da sua vida, você de repente vai perder algo que Deus quer fazer na sua vida, porque você tem medo de enfrentar, de encarar, de confiar e de seguir adiante. Mas você também pode estar sendo motivado hoje pelo materialismo. E é incrível como o desejo de adquirir é o único objetivo de algumas pessoas. Com relação a isso, a Bíblia nos alerta: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. E aqui ele está se referindo a mamon, que aramaico quer dizer mamona, que significa dinheiro, riqueza, possessões, possessão, ter, acumular. Pessoas motivadas pelo dinheiro, elas pensam que não tem um Deus, mas elas já carregam um Deus, que é o mamon. Você da igreja, sabe por quê? Porque na igreja é pura doação. A vida na família do Senhor tem a ver com entrega, tem a ver com desprendimento, tem a ver com generosidade, tem a ver com abençoar a vida de outras pessoas. E para a pessoa que é motivada por dinheiro, isso é loucura. Isso é loucura. Olha, grava bem isso. Se você trabalha apenas por dinheiro, independentemente da sua profissão,
você está sendo um mercenário. Ah, pastor, isso é forte. É, filho. Porque Deus nos criou e o trabalho é digno, o salário é digno de quem trabalha. Mas se você só trabalha pelo salário, você está sendo mercenário, porque você só quer o dinheiro. E você precisa lembrar que nós glorificamos a Deus em tudo que nós fazemos. Então você é uma bênção do Senhor no seu trabalho, com o que você faz, porque Ele lhe deu dons, Ele lhe deu talento, para você honrar a Ele. Ah, o Senhor fala isso que o Senhor não conhece meu chefe. Não interessa. O Senhor diz, ame até os seus inimigos. Se seu chefe é difícil, então sirva a Ele com o seu trabalho da melhor forma que você pode fazer. Não tem a ver com o dinheiro é consequência por aquilo que você faz, mas você faz porque Deus lhe colocou lá. Continue dando o seu melhor onde você está, e continue buscando se capacitar e melhorar, porque você está onde você está, porque Deus colocou você lá, e no momento certo Ele te leva para outro lugar. Agora se prepare. Busque fazer uma qualificação, busque estar preparado para no tempo certo Deus mover você para outro ambiente, quando Ele achar que é necessário. Ou, se Ele continuou deixando você lá, continue sendo o melhor profissional do local que você está. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor a Deus. Tudo que nós fazemos, fazemos primeiro para Deus e não para homens. Você jamais será mais feliz por você ter mais. Você jamais será mais feliz por ser mais importante. Você jamais será mais feliz por você estar, entre aspas, mais protegido de repente por posses. Você só estará completo se você estiver sempre nos caminhos do Senhor. Você pode estar sendo motivado também pela aprovação. Tem pessoas que buscam motivação pela aprovação. Em Mateus 6,24 ele diz ali, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus, amar a Deus, e estar ali colocando pessoas no lugar de Deus. Porque a idolatria é também colocar pessoas no lugar de Deus. É colocar coisas no lugar de Deus. Muitas pessoas vivem baseadas na aprovação dos outros. São motivadas pela expectativa dos pais, dos cônjuges, dos filhos, dos professores, de amigos. Todos acabam controlando de repente a sua agenda. Sabe, você querendo agradar a todo, aí você, poxa, eu não sei, porque hoje tinha coisa ali, mas eu tenho ali que agradar ali, meus parentes ali. Ah, mas hoje teria uma coisa aqui que eu preciso agradar ali. E você termina saindo ali, alinhando para tentar agradar as pessoas. Ainda tem pessoas que usam aquela frase, eu tenho que fazer, porque é o que os outros vão pensar de mim, né? Eu tenho que ir, porque o que será que vão pensar de mim? Cuidado. Aqueles que seguem a multidão também acabam perdidos na multidão. Pastor Rick Warren, ele diz em seu livro Uma Vida com Propósito: eu não conheço as chaves do sucesso, mas do fracasso eu sei, é tentar agradar todas as pessoas. Agora, responda essa pergunta: o que essas motivações que acabamos de ver, elas resolvem na sua vida? O que é a culpa, o rancor, o medo, o materialismo, a aprovação, o que é que elas resolvem na sua vida? Eu mesmo te respondo: absolutamente nada. Pelo contrário, elas vão arruinando a sua vida, elas vão minando o seu crescimento, o seu desenvolvimento do propósito para o qual Deus criou você. Você precisa deixar que a sua vida seja guiada, motivada pelos eternos propósitos de Deus, porque foi Ele que te criou.
Sabe por quê? Porque viver motivado pelos propósitos de Deus vai, em primeiro lugar, dar sentido para a sua vida. Quando eu vivo os propósitos de Deus, alinhado com eles, eu tenho sentido para a minha vida. Você está buscando sentido para a sua vida? Caminhe pelos propósitos de Deus. Todos nós fomos feitos para alcançarmos significado na vida. Por isso que muita gente tem recorrido a métodos que não são condizentes com o que deveriam. Entenda, quando ela não tem sentido para você, quando a sua vida começa a não ter sentido, tudo começa a ficar insuportável na sua vida. Você começa a não suportar mais nada, porque a sua vida perdeu o sentido. Mas, graças a Deus pela sua palavra, que é a Bíblia, porque ela nos diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e lhe dar-lhes um futuro. O que sabemos sobre nós, sobre a vida e sobre a realidade é muito pequeno, meus irmãos, e limitado. Mas o que Deus conhece é eterno e é completo. Olha, eu moro no primeiro andar, ali na casa da minha mãe, na parte de cima. E a gente tem uma área de serviço em cima que é mais cima ainda. E quem conhece o R7 é a parte alta aqui da nossa cidade, aqui de Recife, né? Ele está em Camaragibe, mas está na divisa ali. Então lá em casa, na parte de cima de serviço, é bem alto. E no alto a gente consegue ter uma vista ampla. A gente vê a cidade, a gente vê essa área todinha. E a gente tem uma vista ampla e é massa, é maravilhoso. Olha, nunca esqueça que aquele que nos criou, aquele que traz senso e propósito para a nossa vida, ele nos enxerga lá do alto. Ele tem uma visão completa de todas as coisas. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então ele nos enxerga lá de cima, e lá de cima a vista é muito melhor. A motivação é o combustível. O plano de Deus é o seu destino. Não dá, meus irmãos, para nós chegarmos no destino certo com o combustível errado. Não dá. Uma vez eu peguei um carro e cheguei, parei no posto de gasolina e fui colocar gasolina. Nada mais natural. E quando eu fui sair, o carro não saiu, começou a enguiar. Era um carro a gás, eu nunca tinha pego o carro a gás, e foi natural eu botar gasolina nele, porque ele precisa de um combustível para ligar. Só que depois foi que me falaram que tinha sido programado para receber etanol. Então o combustível líquido dele é programado para receber o etanol. Quando se bota a gasolina, ele engui, ele não começa, ele não sai, ele fica empacando para poder sair. Ou seja, não dá para a gente chegar no destino certo colocando combustível errado. E aí? Qual é o combustível que você tem usado? Será que você tem usado o combustível que é insuficiente para te levar ao teu destino? Será que você tem se fortalecido com algo que não vai te impulsionar para os destinos do qual Deus te projetou? Pastor Carlito, ele costuma dizer, a maior tragédia na vida não é a morte, mas é ter uma vida sem propósito. Essa é a maior derrota da vida da gente. É passar pela vida sem rumo, sem propósito, sem direção. Sem Jesus, meus irmãos, a vida não faz sentido nenhum. Aleluia, pela presença do Senhor. Mas viver motivado pelos propósitos de Deus vai, em segundo lugar, trazer esperança para você. Vai nos trazer esperança. Meus irmãos, a verdade é que sem Deus a vida não tem propósito. Sem propósito a vida não faz sentido. E sem Senhor, nas promessas do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ter esperança em algo que você deseja pode ser frustrante.
frustrante. Tem pessoas que botam esperança em pessoas, em coisas, e isso é frustrante. Muitas pessoas desejam tantas coisas e não conquistam, e logo se frustram, porque as suas vidas estão totalmente fundadas em algo que não pode levá-las para o seu destino. Estão firmadas em algo que é passageiro, não em algo que é eterno. Com o seu combustível, que é a motivação, você pode até chegar em algum lugar, mas nunca chegará aonde Deus deseja te levar. O apóstolo Paulo, ele diz, de acordo com o seu poder, ou seja, não recebemos mais do que pedimos ou imaginamos, se estivermos agindo na medida do que podemos fazer. Somente os propósitos de Deus podem trazer esperança para a nossa vida. É nas promessas da sua palavra que a gente segue confiante nele. Olha só o que diz o Salmos 25, verso 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. A nossa esperança precisa estar no Senhor, porque ninguém que espera no Senhor se decepcionará, porque Ele não é homem para mentir, Ele é fiel e as suas promessas se cumprem. Mas viver motivado pelos propósitos de Deus vai, em terceiro lugar, simplificar a sua forma de viver. Vai simplificar a forma que nós vivemos. Quando nos entregamos ao Senhor, encontramos sentido na vida nele, nós passamos a obedecer em confiança a cada passo que damos na nossa vida, buscando cumprir a vontade dele para nós. Lá no profeta Isaías nós vemos: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz, meus irmãos, é o resultado daqueles que decidem ser motivados pelos propósitos de Deus. Paz não é ausência de guerra, não. Paz é um estado de espírito daqueles que descansam em Deus. Sabe, às vezes está acontecendo meio mundo de coisa da sua vida. Meio mundo de coisa, é uma confusão em ninharia, a tua vida está, às vezes, meio de perturbação acontecendo ao teu redor, mas as pessoas olham para você e veem você em um estado de espírito de paz. Às vezes as pessoas chegam e perguntam: mas como assim? Como é que você consegue ficar tranquilo, tranquila nessa situação? É porque geralmente essas pessoas, elas encontram descanso na presença do Senhor. E apesar de tudo que esteja acontecendo, ela consegue ter a verdadeira paz, porque ela está na presença de Deus. E só Ele é que pode nos trazer a verdadeira paz. Os propósitos, eles definem o que você faz e aquilo que você não faz aqui na terra. São os propósitos que vão nos mostrar o que nós devemos ou não fazermos aqui na terra. Você está aqui, meus irmãos, eu, você, nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus, e de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós, nós vamos decidindo: ó, isso aqui está alinhado com o propósito, ó, isso aqui não está alinhado não, e a gente caminha selecionando aquilo que de fato vai ser útil para a nossa caminhada. Pergunte-se sempre: esse ato me ajudará a cumprir o meu propósito de vida aqui na terra? Se você caminhar fazendo essa pergunta diante das suas decisões, antes de você escolher algo, você vai começar a trilhar os caminhos alinhados à vontade do Senhor. Olha, essa minha decisão, isso aqui que eu vou fazer, vai estar alinhado para que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida? E assim a gente vai começando a tomar as decisões mais certeiras e alinhadas com o Senhor. Com essa pergunta você vai dando passos firmes para que você esteja andando alinhado com o Pai. E o pastor Carlito, ele continua dizendo, ele tem uma frase que ele diz: nem tudo que é bom para você.
Às vezes a gente vê uma pessoa com algo, já viu aquele negócio? Fulano, olha, ali fulano botou um negócio, está dando boa. Eu vi outra pessoa botando ali, eu vou botar aquilo também. Já viu isso, né? Nem sempre aquilo que é bom para você. Nem sempre aquilo que está dando certo vai dar certo com você. Então cuidado com as suas decisões, para que você não se iluda e tome uma decisão errada. Jesus simplifica a nossa forma de viver. Quem vive os propósitos de Deus não vive enrolado em situações confusas, embaraçosas. Sabe, tem gente que já viram, tem um motor de geladeira. Motor de geladeira, quando se abre, ele tem um negócio redondo assim, é mais ou menos assim, de fios de cobre. É um emaranhado de fio, tudo enrolado. Tem muita gente que a vida parece aquele emaranhado de fio. É todo enrolado, sabe? Pessoas que é toda complexa, que anda assustado, porque, sabe, tudo é desajustado na vida da pessoa. São pessoas que vivem longe do propósito de Deus. Quando a gente vive alinhado com o propósito do Senhor, a gente não vive emaranhado, nem vive enrolado, porque a gente está ali alinhado com a vontade de Deus. Então é um caminho de via reta, sabe? Não tem direita, não tem esquerda, tem retidão no caminho do Senhor. Mas ainda, viver motivado pelos propósitos de Deus vai direcionar a sua vida. E como o Espírito Santo vai trazendo, vai direcionar a sua vida, nada de emaranhado, é direção. A verdade é que muita gente tem levado a sua vida com distrações, e distrações que roubam o seu tempo, roubam os seus recursos e roubam a sua paz. Quer ser eficaz? Torne mais seletivo na sua vida. Seja mais seletivo na sua vida. Assim você vai ser mais eficaz. Pare de viver em círculos, sabe? Em distrações que não te levam a lugar nenhum. Tem pessoas que andam distraídos, fazendo uma coisa, fazendo outra coisa. Quando vê, não saiu do canto, ficou ali só circulando e não consegue sair do canto. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o que é insensato? É aquele que acredita que sabe tudo, que não precisa de Deus. Quando uma pessoa acredita que pode viver sem propósito, ela passa a viver em círculos, num ciclo constante de erro, sabe? Continua circulando, aí cai aqui, erra, aí tenta recomeçar, mas faz a mesma coisa, aí daqui a pouco volta, aí cai de novo, erra, aí volta. É uma pessoa totalmente sem rumo, porque ela não conseguiu encontrar com propósito de Deus, direção no Senhor. Sem os propósitos de vida bem definidos, você continuará alternando seu rumo, você continuará alternando o seu rumo, você continuará trocando de emprego, você continuará perdido sem saber qual é a profissão e sai procurando bem muda de profissão. Você até sai sem rumo procurando uma religião, ou pulando de igreja para igreja, porque você não tem sentido, você não tem rumo, você sai totalmente perdido, pulando e trocando de fase. Quer definir o seu propósito? Busque o seu propósito, encontre o seu propósito, e quando você encontrar, você vai focar nele. E você vai ver que quando você encontra o propósito, que foca nele, a sua vida começa a mudar. Você começa a perceber que você começa a caminhar. Você começa a caminhar em uma direção. Quando você começa a se aperfeiçoar, você começa a crescer, você começa a se desenvolver. Por quê? Porque você encontrou o rumo da sua vida. Compreender a vontade de Deus é uma questão de sobrevivência para todos nós. Você pode interromper um ciclo de decisões ruins
e ser direcionado pelo propósito de Deus quando você o encontra. Sabe, aquele ciclo que você só vivia troncho. E aí, eu gosto muito de comparar, de trazer, não a comparação, mas a reflexão de uma ferramenta tipo o concílio. Quando você está ali andando meio sem rumo, meio perdido, e você começa e você participa, vivencia um concílio com o coração aberto, e você compreende quem Deus é e a importância de Deus para a sua vida, você começa a encontrar o propósito que você buscava. É por isso que toda vez que a gente ora para as pessoas aqui que vá, eu sempre digo, permita-se, e que você possa, quando se permitir, encontrar no Senhor resposta para aquilo que você busca, porque o que nós buscamos é o sentido da vida, e só no Senhor é que nós encontramos direção para a nossa vida. Por fim, viver motivado pelos propósitos de Deus vai ajudar você a se preparar para a eternidade. Olha, tem muita gente buscando criar um legado na vida para ser lembrado quando partir. E tenta criar esse legado a qualquer custo. Mas entenda, o mais importante não é o que as pessoas vão dizer sobre você. O mais importante é o que Deus, Ele vai falar sobre você. Isso é o que importa. Sabe por quê? Um dia, a hora de todos nós vai chegar. E não é uma pessoa que você vai prestar conta da sua vida. Porque a sua vida física, ela já foi ali. Já foi. E tem muita gente que está fazendo prestação de conta ali. Tem muita família que se engalfeia e briga por causa daquilo que você se trabalhou e se importou tanto para deixar para as pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que deixar as coisas para que a sua família possa estar assistida, não é isso. Mas se você estiver fazendo isso às custas de buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor, você vai estar buscando errado, porque você está deixando só herança. E o maior legado que a gente pode deixar é o legado eterno, é a herança no céu, onde traça e ferrugem nenhum vai poder corroer. Olha, todos nós um dia vamos prestar contas, mas é contas a Deus e não às pessoas. O que é que nós fizemos com a nossa vida? O que é que nós fizemos com a vida que Ele nos deu? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, ele disse: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Ei, a vida não acaba aqui. Eu sei que para alguns, tudo aqui, eu tenho que aproveitar ao máximo, porque a vida só é uma, então acaba aqui. Essas pessoas ainda não conheceram o Senhor. A vida não acaba aqui. Nós estamos apenas no começo da nossa jornada, que é eterna. Nós precisamos saber que um dia, todos nós estaremos diante de Deus, e seremos julgados de acordo com as decisões que tomamos aqui. Esse dia chegará, nunca saberemos quando, mas isso não cabe a nós saber que esse dia chegará. E olha, decisões terrenas, elas mudam destinos eternos. As nossas decisões na terra é quem vão nos dizer aonde é que nós vamos viver a eternidade. Um escritor chamado Alan Sachs, ele diz: a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem. A morte é um acontecimento, mas a vida é uma decisão e uma escolha. Precisamos ser motivados pelos propósitos de Deus, para desfrutarmos do destino eterno que Ele preparou para todos nós. Você não foi colocado aqui na terra para ser lembrado, mas sim para se preparar para a eternidade ao lado de Deus. Nós estamos aqui nos preparando, desfrutando um pouquinho do pedacinho daquilo que nós vamos viver na eternidade no céu. Uma história relatada por um rapaz
Ele diz que ele cresceu em uma faculdade dos Estados Unidos e o que ele mais queria era ser campeão de tênis dessa faculdade, para que ele pudesse, com orgulho, pegar aquele troféu de campeão e colocar na sala de troféus, para que todo mundo visse aquele troféu e lembrasse dele. Pois bem, assim aconteceu. Ele foi campeão, pegou o troféu, colocou naquela sala de troféus da faculdade. Só que o que ele não esperava é que anos depois, ele em casa recebe a visita de uma pessoa que chega com aquele troféu e entrega ele de volta. E ele: como assim? Por que você está me entregando? Ele disse: não, é que eu achei no lixo e me disseram que tinha sido você que tinha ganho. Ele para e faz uma reflexão que eu e você precisa fazer. No tempo certo, todos os troféus serão jogados no lixo por alguém. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Todas as coisas que nós construímos para tentar mostrar algo a alguma pessoa, com o passar do tempo, vai aqui cair no esquecimento. As pessoas vão jogar fora, as pessoas não vão nem lembrar. A utilização mais sábia do meu e do seu tempo é construir um legado eterno para as pessoas. No final da vida, só lhe restará duas grandes questões da parte de Deus. Ele irá perguntar duas coisas, a mim e a você. A primeira delas: o que é que você fez com o meu filho Jesus? O que é que você fez com o meu filho Jesus? Reflete Deus te perguntando aí: ei, o que é que você fez com o meu filho Jesus? Deus quer saber se você aceitou o sacrifício que Ele fez na cruz, porque foi por você. Deus quer saber se você aprendeu algo com Ele. Você aprendeu a amá-lo. Você aprendeu a amar as pessoas através dele. Você aprendeu a confiar nele. O que é que você fez com o meu filho Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Deus vai fazer uma segunda pergunta: o que você fez com o que eu lhe dei? O que é que você fez com o que eu lhe dei? E aqui Deus, Ele quer saber o que você fez com a sua vida. O que é que você está fazendo com a sua vida? Ele está dizendo: eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei oportunidades, eu te entreguei relacionamentos importantes, eu te desprendi recursos. Ou seja, eu te entreguei o suficiente para que você tivesse uma vida abundante na terra. E o que é que você fez com a sua vida? Você está vivendo a sua vida egoisticamente? Você está buscando algo só para você? Tudo que eu te entreguei está sendo só algo para você desfrutar com você mesmo? Ou você tem usado para cumprir os propósitos que eu estabeleci antes mesmo de você nascer? Em outra palavra, a resposta a essas duas perguntas vai determinar de mim e de você onde é que nós iremos passar a eternidade. A gente viu na série passada, só tem dois caminhos: céu ou inferno. A resposta a essas duas perguntas vai nos mostrar onde é que nós vamos passar a eternidade.
Por isso, meus irmãos, você vai deixar que a sua vida ela seja motivada pela culpa? Você vai deixar que a sua vida seja motivada pelo rancor, pelo medo, pelo materialismo, ou até mesmo pelas pessoas? Ou você hoje mesmo vai entregar e vai confirmar a sua vida nas mãos de Jesus, para que através dela os seus eternos propósitos possam trazer sentido para a sua vida? Qual será a sua decisão? Qual será o propósito de vida da sua vida a partir de hoje? Que você possa identificar, que você possa crer e que você possa receber essa poderosa palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz direção, Tua palavra que nos traz sentido, Tua palavra que nos motiva para que a gente possa seguir adiante, estejamos alinhados com a Tua vontade, para que a gente não ande mais perdido e sem rumo, mas que a gente tenha certeza do sentido da nossa vida, que é estar no centro da Tua vontade, Senhor. Obrigado, Jesus. Cuida-nos, orienta-nos e nos direciona hoje e eternamente, em nome de Jesus.